Familiares, eu sou a Simone, terapeuta ocupacional, e hoje eu vim finalizar os vídeos sobre a questão da integração sensorial. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre as disfunções de integração sensorial. Então, para a gente começar, a gente vai falar sobre o transtorno de modulação sensorial. A modulação sensorial é a capacidade que a criança tem de regular e organizar esses estímulos, essas sensações, e gerar respostas que são graduadas em relação à intensidade da entrada dessas sensações, de acordo com o contexto e a situação. Então, a gente tem dois tipos. A gente tem as crianças que reagem de uma maneira hiporreativa, que é aquela criança mais passiva, mais alheia, e a criança hiperreativa, que é aquela criança que, frente aos estímulos, ela apresenta um comportamento de fuga, comportamento de luta, de empurrar e até mesmo de congelar frente a alguns estímulos. O que acontece dentro do transtorno de modulação sensorial? Pode acontecer uma flutuação. Para alguns sentidos, a criança apresenta um comportamento mais hiporreativo e para outros um comportamento mais hiperreativo, ou às vezes realmente a criança fica em um dos extremos, ou ela é uma criança muito hiper, ou ela é uma criança muito hiper. Na sequência, a gente tem o transtorno de discriminação sensorial. Então, enquanto que o transtorno de modulação sensorial tem a ver com a questão de regular e organizar esses estímulos e apresentar um comportamento, o transtorno de discriminação sensorial tem a ver com a interpretação desses estímulos sensoriais, mas permitindo que a criança identifique de uma maneira precisa e eficiente onde está o seu corpo, onde estão as pessoas e também os detalhes do ambiente, a partir desses vários canais visuais. Uma boa analogia para a gente entender o que é a discriminação sensorial é quando a gente vai lavar a louça com luva. Fica muito mais difícil, A gente perde o nosso tato. Então, a gente precisa prestar mais atenção, a gente precisa olhar melhor. A gente utiliza de outras estratégias porque tá mais privado essa questão tátil, porque a gente colocou uma luva. O mesmo acontece quando a criança tem um transtorno de discriminação sensorial. Ela tem uma dificuldade na habilidade de discriminar o toque, o movimento, a força, a posição do seu corpo. Então, é também uma dificuldade que o sistema nervoso central apresenta para estar interpretando corretamente as características temporais e espaciais desses estímulos sensoriais. E por último, a gente tem o transtorno motor de base sensorial. O que significa isso? Ele é caracterizado pela dificuldade em integrar as informações do próprio corpo e movimentar-se de uma maneira eficiente no mundo, no ambiente. E aí a gente tem dois tipos de transtorno motor de base sensorial. A gente tem o transtorno postural e a dispraxia. O transtorno postural está muito a ver a uma questão de equilíbrio, uma questão de manter-se alinhado, em a criança conseguir permanecer por um bom tempo sentada, às vezes a criança não tem um bom alinhamento postural, um bom equilíbrio, uma boa percepção corporal, e isso vai influenciar em ela se manter por um bom tempo sentado, por exemplo, para estar incluída no ambiente escolar. Então, é aquela criança que vai se deixando cair o bumbum, não consegue permanecer por muito tempo sentado. Está atrelado muitas vezes a um baixo tônus postural e a uma questão pobre de equilíbrio. Também é uma criança que tem um déficit bem importante na questão da coordenação motora, principalmente quando é preciso o uso bimanual, das duas mãos, e também tem uma dificuldade quando a tarefa, ela precisa de uma antecipação motora. Já a dispraxia tem a ver com uma questão de planejamento e execução de uma ação motora nova. Então, a dispraxia, ela tem a ver com a questão da praxis. E o que significa praxis? Ela se refere à questão da ideação, da criança saber o que fazer, como fazer, então a ver com planejamento, e por último fazer a execução disso. A criança com dispraxia, ela também tem uma inabilidade, uma dificuldade em estar brincando com recursos novos, em estar explorando o brinquedo. Então, é uma criança que ela brinca só do que ela sabe, ela não se permite brincar de novas formas e com novos brinquedos. Então, esses são os transtornos que eu trouxe aqui rapidamente.
exemplificando melhor. E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Muito obrigada. Tchau!